Olá, bom dia. Como vocês estão? Hoje nós vamos dividir a nossa aula em dois momentos. Nesse primeiro momento, eu vou corrigir aquelas duas páginas que eu havia deixado de atividades que muitos me mandaram, né, pelo WhatsApp, tudo direitinho, mas alguns alunos deixaram de enviar essas atividades, tá ok? Então nós vamos para essa correção. Gostaria que vocês tivessem com o material aí em mãos para a gente dar início, tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão já começa aqui com um probleminha. Quem fez essa atividade e me mandou, eu vi que a maioria marcou como resposta correta a letra B. E na verdade é essa mesma. Nosso gabarito aqui está com um probleminha, viu? Ele marcou como letra, ele colocou letra C, justificou corretamente que é o termo um pobre cão, que é o sujeito que está invertido aí, mas colocou como resposta a letra C. A resposta certa é a letra B. É o termo que aparece invertido aí. Observe que um pobre cão é o sujeito, aparece lá no finalzinho. Se fosse na ordem direta, estaria um pobre cão morria envenenado. Isso? Então, a resposta certa é a letra B, primeira questão. A segunda questão era sobre os termos acessórios. Eu não expliquei ainda, mas alguns alunos fizeram e marcaram corretamente a letra D, tá? Então, das expressões sublinhadas abaixo, com as ideias de tempo ou lugar, a única que tem a função sintática do adjunto adverbial é a letra D. Queria agora continuar com os ladrões pela noite, tá? Isso aí expressa uma circunstância de lugar relacionada ao verbo caminhar, tudo bem? A gente pode retornar nessa questão depois que eu tiver explicado os termos acessórios, embora já esteja preparando uma lista de exercícios, incluindo os termos, todos os termos da oração, tudo bem? A questão 3 é uma questão do Enem, então vamos lá. Nós temos aí banquete lírico, tá? Ontem, faminto, almocei um livro do Neruda, com molho lírico a Cecília. Bebi toda a poesia do Quintana e de sobremesa, Drummond. Delícia. Ainda belisquei os sonetos do Vinícius enquanto esperava o jantar, Clarice. De nada adiantou, a fome só fez aumentar. Esse pequeno trecho, né, desse texto faz referência a vários escritores, vários escritores do modernismo, né, tanto do Brasil quanto de outros países. Começa citando Neruda, que faz referência a Pablo Neruda, um grande poeta, né, de nível internacional, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Clarice Lispector. Vários nomes citados aí, né? Então vamos lá. Na língua portuguesa, o complemento verbal é usado para completar o sentido de um verbo transitivo. Isso a gente viu. Os verbos transitivos são aqueles que exigem obrigatoriamente um complemento, né? Então, no poema Banquete Lírico, os complementos verbais dos verbos destacados, ou seja, almocei, bebi e belisquei. Almocei, almocei o quê? Um livro do Neruda, bebi o quê? Toda a poesia do Quintana, e belisquei o quê? Uns sonetos de Vinícius. Então, os complementos verbais desses verbos, aí a alternativa correta, né? Alguns alunos acertaram, pelo que eu vi, é a letra B, são empregados de forma figurada, criando a expressividade do poema. Até porque ninguém belisca, ninguém come, ninguém almoça poemas e livros. Então, a melhor resposta que traduz exatamente essa ideia é a letra B, essa questão do sentido figurado. Todos esses complementos verbais e os próprios verbos foram empregados de forma figurada, criando a expressividade do poema, tá bom? Essa é que mais faz referência. A número 4, a gente tem aí, com educação, nossas crianças aprendem a escrever um novo futuro. No anúncio publicitário, a expressão com educação evidencia uma ideia de que essa, que também é uma questão relacionada aos termos acessórios, aos adjuntos adverbiais, e a resposta certa é a letra A, tá? É o meio através do qual as crianças terão condições de transformar o futuro para melhor. Né? Quem tiver errado, eu vou perdoar nesse momento, afinal de contas, não falei ainda sobre o adjunto adverbial, tudo bem? Tá. Na sequência, a gente tem aí a questão 5, né? Entrevista. Antes de mais nada, é preciso lembrar que o sono faz parte do ciclo de 24 horas do ser humano. Ao dormir, uma pessoa está armazenando e recuperando energia para o resto do tempo do ciclo vital.
Nesse texto, entrevista, as palavras humano, pessoa, energia e vital exercem, respectivamente, as seguintes funções sintáticas. Essa daí também envolveu assuntos que eu não expliquei ainda. A resposta certa é a letra B. Adjunta adnominal, sujeito, objeto direto e adjunto adnominal. A partir do momento que eu explicar, né, em seguida esses conceitos, fica mais fácil para vocês entenderem. E as questões complementares, as respostas são: questão 6, a letra A, tá? A questão 7, a letra C, e a questão 8, a letra A, ok? Então, finalizamos aí, já gabaritei com vocês essas questões. Agora, dando continuidade à nossa aula, vamos para a explicação dos termos acessórios, ok? Vamos todos prestar muita atenção. É interessante que vocês entendam que esse assunto, ele é de uma relevância extrema, tá? Porque ele vai finalizar o grupo de termos da oração que a gente já havia iniciado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui termos acessórios. O que vem a ser termos acessórios? A gente já viu que os termos essenciais, sujeito e predicado, têm a sua importância, não tem como negar. São os dois termos que basicamente formam a oração. Depois a gente viu os termos integrantes, vimos a importância que tem os complementos verbais. Apresentei para vocês objeto direto, objeto indireto e as particularidades que vocês aprenderam, ficaram confusos, né? Objeto direto preposicionado, como assim, professora? Como é que ele é direto e tem preposição? Eu falei que são casos bem específicos, vocês não precisam se preocupar em relação a isso. Alertei vocês também em relação ao complemento nominal, que vocês entendam que complemento nominal não tem nada a ver com verbo, e sim com nome, se referindo aí aos substantivos, adjetivos e advérbios. Né? Vimos também o agente da passiva, lembram? Que representa aquele que pratica a ação quando o verbo está na voz passiva. Ou seja, eu vou ter um sujeito recebendo uma ação e nessa mesma oração aparece esse agente, que foi quem praticou a ação. Então, quando eu digo as casas foram invadidas pela enchente, os sujeitos são as casas, mas as casas não praticaram a ação de invadir, elas sofreram. E quem praticou essa ação de invadir as casas aparece aí em forma de agente da passiva, que foi a enchente, tá? Então, a gente vai ver isso depois com bastante calma. Quando nós retornarmos com as nossas atividades, a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante sobre isso. Nós temos aí agora os termos acessórios, né? São a adjunta adnominal, a adjunta adverbial, o aposto e o vocativo. O vocativo, na verdade, ele nem é considerado um termo da oração. Mais adiante vocês vão entender por quê, ok? Então, o primeiro deles aí, adjunto adnominal, é o termo da oração que modifica um substantivo. Mais uma vez eu repito, tudo que se refere a nome, tá? Não se refere a verbo, se refere a substantivo, que é a palavra principal, e em alguns casos também aos adjetivos e advérbios. Então, o que é o adjunto adnominal? É o termo da oração que modifica um substantivo, qualquer que seja a sua função, qualificando-o, especificando, determinando ou indeterminando. Esse adjunto adnominal pode ser formado por qualquer palavra, qualquer classe gramatical. Por exemplo, o adjetivo. Quando eu digo as casas antigas eram muito trabalhadas, as rosas vermelhas murcharam. Detalhe, eu já havia comentado com vocês, o que é um termo acessório? É um termo que, pelo seu próprio significado, é um termo que é considerado não obrigatório, ou seja, se eu retirar esse termo da oração, ainda assim ela continua com sentido, mesmo que a gente perceba que falta aquele algo a mais, mas não é tão relevante quanto faltar um complemento verbal. Né? A gente viu que um verbo transitivo, se ele não tiver complemento, ele não tem sentido. É diferente aqui. Aqui há a possibilidade de nós retirarmos os termos que são considerados acessórios, e mesmo assim a oração continua com sentido. Então, se eu tirar aqui a palavra antigas, as casas eram mais trabalhadas. É lógico que quando eu acrescento a palavra antigas, eu reforço o sentido, eu acrescento uma carga de especificação maior ao substantivo casas. As rosas vermelhas murcharam. Se eu tirar vermelhas, fica as rosas murcharam,
tá? Então, os adjetivos, eles podem exercer esse papel de adjunta de nominal, o artigo, que só existe em função de um substantivo, a gente já viu isso. Então, quando eu digo as estrelas iluminavam a noite, eu posso dizer estrelas iluminavam noite. Fica sem sentido porque a gente já sabe como funciona a estrutura da língua, mas a ideia principal eu vou ter um sujeito e aí um predicado, eu só não vou ter os artigos acompanhando. Se eu tirar os, vai ficar motoristas estavam descontrolados. Eu vou continuar entendendo. Então, os artigos, eles também vêm acrescentar esse algo a mais ao substantivo. A mesma coisa o numeral, olha. 3 árvores caíram. Eu posso dizer muito bem, árvores caíram. Quando eu especifico através de um numeral indicando quantidade, a minha oração fica muito mais completa. 2 carros chocaram-se violentamente. Eu posso dizer, carros chocaram-se violentamente, mas quando eu acrescento essa ideia do número, da quantidade, eu amplio a significação da minha oração, tá? Então, a adjunta de nominal é um termo acessório, é muito importante porque vem acrescentar uma informação a mais ao substantivo, mas não é obrigatório, então a gente pode fazer esse testezinho tentando tirar, tá ok? O adjunto adnominal também pode ser representado por um pronome adjetivo, que é aquele que acompanha o nome. Então, quando eu tenho aqui, aqueles computadores estão quebrados. Essas garotas estão impossíveis hoje. Tanto aqueles quanto essas, que são 2 pronomes demonstrativos, eles são importantes sim, eles estão acompanhando, no caso, o substantivo computadores e o substantivo garotas. Então, são adjuntos adnominais também. Os adjuntos adnominais também podem ser formados por locuções adjetivas, né? Quando eu tenho 2 ou mais palavrinhas juntas que exercem o papel de um adjetivo. Então, o suco de laranja estava gostoso. Eu poderia muito bem dizer o suco estava gostoso. A partir do momento que eu especifiquei que tipo é esse suco, eu já melhorei a minha oração, deixei ela muito mais completa. O período de férias foi proveitoso. O período foi proveitoso. Quando eu especifico que é de férias, eu amplio essa significação. Né? E aqui tem outros exemplos. No desfiles, 2 garotas vestiam calças e camisetas brancas. Pode levar também este jornal. Meu filho caçula já leu o caderno de esportes. O espetáculo de dança foi suspenso até segunda ordem. O espetáculo coreográfico foi suspenso até segunda ordem. Então, eu tenho vários exemplos aqui de palavras funcionando como adjunto adnominal. Adjunto, aquilo que vem junto, adnominal, que vem junto do nome, tá? Para acrescentar, para especificar. Não é obrigatório, tá? Mas é extremamente importante para ampliar a significação de uma oração, ok? Qual a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal? Isso é muito interessante que a gente, porque os dois se referem ao nome. A diferença é que o complemento nominal é um termo integrante que obrigatoriamente vai vir acompanhado de uma preposição. E detalhe, o complemento nominal não pode faltar dentro de uma oração, diferente do adjunto adnominal. Mas se isso não for suficiente para você diferenciar, a gente tem também as dicas aqui, ó. O complemento nominal é o termo que completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios, ligando-se a esse por meio de uma preposição. E também vai despertar uma pergunta. Então, se eu digo, por exemplo, eu tenho a certeza. Certeza de quê? A palavra certeza precisa de um complemento. De sua culpa é um complemento obrigatório para o substantivo certeza. Se eu digo assim, ela está longe. Longe de onde? Longe de quê? Então, há necessidade de complementar aí o advérbio longe. A árvore está cheia. Está cheia de quê? De frutos complementa o adjetivo cheia. Então, esses termos aí que estão em negrito, além de estarem acompanhados de preposição, eles são obrigatórios, eles não podem ser retirados. Então, só relembrando, complemento nominal, ele se refere a substantivos, adjetivos e advérbios, são complementos obrigatórios e ligam-se a esses por meio de preposição. Diferente aqui, ó. Para determinar o complemento nominal, basta seguir o seguinte esquema, que já foi ensinado antes. O nome, que é o substantivo, adjetivo, advérbio, mais a preposição, mais as perguntinhas, que ou que. Ele é perito. Perito em quê? Né? Então, eu sei que esse termo em computação é obrigatório para que eu entenda o sentido do adjetivo perito. Já o adjunto adnominal, além dele ser um termo acessório e poder ser retirado, ele indica outra coisa totalmente diferente. Ele indica o tipo
a matéria, a substância ou o possuidor, ou seja, de quem é o objeto ou aquilo a que eu me refiro. Então, quando eu digo assim, ó, a porta de madeira foi arrombada. Primeiro, se eu estou na dúvida se isso aqui é complemento nominal ou adjunta de nominal, eu faço primeira coisa o teste. Dá para eu tirar? Eu posso dizer a porta foi arrombada? Posso. Quando eu coloco de madeira, eu especifico o tipo de porta, ou então a matéria da qual a porta é feita. Olha a diferença. O adjunta de nominal é acessório, complemento nominal é integrante, é obrigatório. A casa de João foi assaltada. Eu posso dizer que a casa foi assaltada, mas quando eu coloco de João, eu especifico de quem é a casa. A posse da casa é de João. Então, é adjunta de nominal. É retirado, não é obrigatório, mas tem uma importância muito grande. Ele tem amor de mãe por sua professora. Ele tem amor por sua professora. Eu poderia dizer muito bem só isso. Quando eu digo de mãe, eu mostro o tipo de amor que ele tem pela professora, né? Então, o adjunta de nominal não é obrigatório, tá? E ele tem algumas denominações bem específicas. Ele serve para indicar tipo, matéria, substância ou possuidor. Não tem segredo maior do que você tentar fazer a retirada. Se você perceber que é impossível, que a oração fica totalmente sem sentido, porque é complemento nominal. Se você tirar e a oração ainda assim tiver sentido, a adjunta de nominal. Se isso não for suficiente para você diferenciar, siga as dicas que foram passadas. O adjunto, complemento nominal tem a sua formação específica e o adjunta de nominal indica tipo, matéria, substância ou possuidor, ok? A diferença entre o complemento nominal e o objeto indireto eu já fiz antes, mas vou relembrar, porque são dois termos integrantes. A diferença é que o complemento nominal se refere a nome e o objeto indireto se refere a um verbo transitivo. Tá? Então, se você está com dúvida, basta ver qual o termo que precisa de complemento. Se for um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio, é complemento nominal. Se for um verbo, é objeto indireto. Lembrando que os dois apresentam preposição, por isso que você tem que tomar cuidado. Então, nesses dois exemplos, lembrei-me de minha terra natal. Lembrei-me de quê? De minha terra natal. Esse termo tem preposição, só que está se fazendo referência ao verbo lembrar. Então, é objeto indireto. Ela manteve seu gosto. Seu gosto por quê? Pelo quê? Pelo luxo. Pelo luxo está complementando o sentido de gosto, tá? Que nesse caso aí é um substantivo, tá? Então, nesse caso é complemento nominal, porque está fazendo referência a um nome. Se você tiver dúvida, é só fazer em relação ao verbo manter. Ela manteve pelo luxo? Fica sem sentido. O gosto é que era pelo luxo. Então, aí não tem jeito de ser complemento verbal. Então, só pode ser complemento nominal, ok? Os adjuntos adverbiais, uma classe gramatical muito fácil, aliás, uma função sintática muito interessante que é relacionada à classe gramatical dos advérbios. A adjunta adverbial nada mais é do que a função do advérbio dentro de uma oração, tá? Porque o advérbio é a classificação morfológica, a adjunta adverbial é a classificação sintática. Então, o que são os adjuntos adverbiais? São palavras ou expressões que servem para modificar ou intensificar o sentido de um verbo, de um predicativo, de um outro adjunto adverbial, desde que transmitam uma ideia de circunstância. E o que vem a ser essas circunstâncias, né? As circunstâncias de tempo, de modo, estou passando um pouco rápido para a gente poder adiantar um pouquinho e não ficar cansativo. Os adjuntos adverbiais podem ser de vários tipos. Podem ser de tempo, de modo, de lugar, de meio. Por exemplo, aqui, ó, de finalidade, de oposição, de assunto, até de preço a gente tem. De matéria, de negação, de afirmação. Então, ó, de finalidade, estudaremos. Com que finalidade? Para a vida. Vestiu-se para o casamento. Lembrando que eles também são termos acessórios. Em muitas situações, eles são perfeitamente descartáveis. Quando eu digo, por exemplo, nós discutiremos, mas a ação verbal até tem sentido completo. Mas quando eu digo acerca do seu problema, eu especifico qual é o assunto da discussão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Os adjuntos adverbiais são importantíssimos, eles podem ser colocados em qualquer situação dentro de uma oração, né? Dependendo da situação, você vai colocar vírgula, não vai colocar, vai depender muito de como você quer se expressar,
tá? Nós temos vários tipos de adjuntos adverbiais. Esses slides já foram disponibilizados para vocês. Depois vocês usam com um pouquinho mais de cautela, analisem direitinho o que é a ideia de tempo, de modo, analisem os exemplos, complementem com os estudos no livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, mais exemplos. Adjunto adverbial de concessão, que a gente vai estudar mais adiante nas orações subordinadas adverbiais. O que é concessão? É aquela ideia de que algo acontece, mas não é suficiente para mudar a outra ação. Então, quando eu digo assim, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ou mesmo que você tenha feito alguma coisa, né, amanhã há de ser outro dia. Ou então, embora tenha chovido, ele foi à escola. Ou seja, o fato de ter chovido não impediu a ação dele ir à escola. A ideia de concessão é essa. Condição também é uma circunstância. Então, sem disciplina, não há educação. Ou seja, para que haja educação, é necessário que haja disciplina. Então, a gente vai ver isso com bastante calma, para que vocês consigam relembrar todas essas circunstâncias. A gente tem aqui, oficialmente, o último termo da oração. Por que o último termo? Acessório, porque o vocativo vocês vão ver adiante que ele não é termo da oração. O que é o aposto? É o termo que explica, desenvolve, identifica ou resume um outro termo da oração. E, independente da função sintática que exerça, há 4 tipos de aposto. Então, o aposto é um termo, por ser acessório, você sabe que você vai colocar na oração se você quiser, mas ele tem um papel importantíssimo, principalmente quando ele vem explicar um termo, ele vem reforçar uma ideia. Então, o primeiro tipo de aposto que a gente vai ver aí é o aposto explicativo. O aposto explicativo identifica ou explica o termo anterior, é separado do termo que identifica por vírgulas, 2 pontos, parênteses ou travessões, né? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Terra Vermelha, romance de Domingos Pellegrini, conta a história da colonização de Londrina. Primeiro, se eu tirar essa parte de negrito, a oração vai ter sentido, olha. Terra Vermelha conta a história da colonização de Londrina. Observe que Terra Vermelha está com letra maiúscula por ser o nome de uma obra, tá? Então, quando eu pego esse termo em negrito e particularizo com as vírgulas, eu reforço, eu explico melhor o que é Terra Vermelha. É um livro? É um livro qualquer, um romance, é um poema épico? Então, eu deixo claro do que se trata Terra Vermelha, tá? Lembrando que o aposto explicativo, ele pode vir também separado por travessões, parênteses, tá? Lembrando que aqui dentro de uma redação você pode inovar, você pode tirar essa vírgula e colocar aquele travessãozinho pequeno antes da palavra romance e depois da palavra Pellegrini. Perfeito isso dentro de uma redação. Mostra que você domina as normas da sua língua. É uma forma de colocar o aposto explicativo. Então, o aposto explicativo identifica ou explica o termo anterior e é separado do termo que ele está, né, explicando por vírgula, principalmente por vírgulas, 2 pontos, parênteses ou travessões. Geralmente, a maior parte das vezes ele vem separado por vírgulas ou pelos travessõezinhos, né? É a forma mais comum de vocês encontrarem aí o aposto explicativo. Vocês usam muito isso aí em redações, então comecem a inovar, tá? O segundo tipo de aposto é o aposto especificador, né? Diferente do aposto explicativo, esse não é separado do termo que ele individualiza, ele não é separado por vírgula, ou seja, você não vai encontrar vírgula aí. O aposto especificador individualiza ou especifica o substantivo de sentido genérico, sem pausa. Geralmente é um substantivo próprio que individualiza um substantivo comum. E aqui eu coloquei uma pegadinha para vocês. O termo que está em negrito, por exemplo, o que vocês acham? Qual desses termos de fato é o aposto? Porque já acabei dizendo que eu fiz uma pegadinha, né? Na verdade, esse termo que está aí em negrito, ele está mais para adjunto adverbial, né? Quando eu digo, o professor José mora na rua Santarém, vírgula, na cidade de Londrina. Aí já é uma noção de lugar bem específica, é um adjunto adverbial de lugar. O que eu quero que vocês analisem é entre professor José e entre rua e Santarém. O que aconteceu? Se bem que entre cidade, mas tem o D, não tem esse D. Então, na cidade de Londrina é apenas a adjunta adverbial de lugar mesmo. O que eu quero que vocês analisem? Ó, o professor mora na rua. Já lógico que eu mexeria um pouco no sentido, porque quando eu digo morar na rua, é uma ideia bem vaga, né?
Mas quando eu digo o professor e eu digo que é o professor José, eu estou individualizando, não é qualquer professor, é o professor José. E a rua também, não é qualquer rua, ele não mora em qualquer rua, ele mora na rua Santarém. Por isso que o aposto especificador ele não vem separado por vírgula e geralmente é um substantivo próprio, individualizando ou particularizando um substantivo comum. Esse é o aposto especificador. Já o aposto enumerador, ele é bem fácil, né, de ser identificado, porque geralmente ele vem antecedido dos dois pontos. Ele representa uma sequência de elementos usada para desenvolver uma ideia anterior. Então, quando eu digo assim, ó, o pai sempre lhe dava 3 conselhos, 2 pontos. Eu poderia ter parado ali, mas não, eu resolvi enumerar quais são esses 3 conselhos. Nunca empreste dinheiro a ninguém, nunca peça dinheiro emprestado a ninguém e nunca fique devendo dinheiro a ninguém, né? Então, eu enumerei aí quais são esses 3 conselhos que o pai sempre lhe dava, né? E essa enumeração ela é antecedida pelos 2 pontos. Então, o aposto enumerador, além de representar essa sequência, ele ainda tem essa característica marcante, ele é antecedido pelos 2 pontos. E para finalizar o aposto, a gente tem o aposto resumidor, como o próprio nome diz. Ele é usado para resumir termos anteriores. E o que que me ajuda a fazer esse resumo? Geralmente um pronome indefinido resume toda uma ideia. Por exemplo, alunos, professores, funcionários. Ninguém deixou de lhe dar os parabéns. Quando eu usei a palavra ninguém, o que que eu fiz? Eu resumi tudo que foi dito anteriormente. Quando eu digo, por exemplo, dinheiro, comida, viagens, nada o interessava. Quando eu uso esse nada, eu resumo tudo o que eu disse anteriormente, dinheiro e tal e tal. Então, o aposto resumidor é bem fácil de ser entendido também, porque ele é representado por uma palavra que resume o que foi dito anteriormente. Tudo bem? E para finalizar nosso estudo, agora de fato, a gente tem o vocativo. O vocativo, ele é considerado um termo independente, ele não é considerado um termo da oração. Por quê? Porque ele pode existir ou não existir. O que que, na verdade, o vocativo representa? A pessoa a quem eu me dirijo, quem eu estou chamando, interpelando, invocando. Pode ser um ser real, pode ser um imaginário. Vocês estudaram o vocativo ano passado, quando a gente viu as figuras de linguagem, a gente viu uma que era o apóstrofe, é quando eu fazia referência a um ser real ou imaginário. Então, quando eu digo assim, ó, Marcela, dê-me um beijo. Observe o tanto que o vocativo é interessante, porque ele pode mudar também de lugar. Eu posso dizer, dê-me um beijo, Marcela. Dê-me, Marcela, um beijo. Eu posso colocar no meio, no início, no final, tá? O vocativo, ele só serve para isso, para indicar a pessoa a quem eu estou me referindo, quem eu estou chamando, quem eu estou invocando e interpelando. É o elemento da oração que serve para designar e chamar a atenção do receptor. Por esse motivo, ele é exclusivo do discurso direto. Né? Quando eu digo, estou conversando diretamente com alguém, então me refiro diretamente a alguém. Tá ok? Então, apresentei para vocês aí, né, os 3 termos acessórios e mais o vocativo. Então, só para lembrar, o adjunto adnominal, você tem que lembrar que ele só se refere ao substantivo, ao nome, ele é um termo que pode sim ser retirado da oração, e ele, se porventura você tiver dúvidas em relação a ele ou ao complemento nominal, você lembrar que ele é um termo acessório e que ele tem suas funções específicas, indicar tipo, matéria, substância, posse, tá? O adjunto adnominal é bem específico. Já o adjunto adverbial, como o próprio nome diz, ele vai ser a função sintática do advérbio, ele vai representar circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de meio, de assunto, de concessão, várias e várias circunstâncias. O aposto, um termo bem bacaninha de você utilizar também, não é obrigatório. Existem 4 tipos de aposto, né? A gente tem o aposto, o explicativo, né? O aposto especificador, especificativo, enumerador, resumitivo, resumidor, como vocês queiram. E o vocativo, finalizando, que nem é considerado termo da oração, é um termo independente, mas que só serve para indicar a quem eu me refiro. E assim a gente finaliza os termos da oração, tá? Eu vou orientar logo mais as atividades que vocês vão fazer relacionadas a isso e vou encaminhar uma atividade valendo pontinho extra
uma apostila de atividades, vou dizer quando que eu quero que vocês me passem. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu espero que vocês finalizem, né, observando no livro o que, que ficou de dúvida e vou estar à disposição de vocês. Pode mandar as perguntas no meu privado, como vocês queiram, tá bom? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Estou com muitas, muitas, muitas saudades. Como eu sempre digo até para alguns, com vontade até de brigar com vocês. Um beijo, viu? E tenham um excelente dia.